Hoje eu faço lá com a TV americana. Eu fiz muita participação, por exemplo, na TV Record. Eu quero chegar aí, mas é porque eu queria saber o seguinte: você chegou lá nos Estados Unidos trabalhando como câmera? Eu cheguei nos Estados Unidos, aí tentei entrar e fui para essa produtora, né? Aí lá com o Silva Pinto, aí fiz broadcasting lá, né? Que é como se fosse comunicação, e daí não parei mais. Aí foi com a TV, com a Idea, que é uma produtora, que ela prestava serviço para a TV Globo, Globo News. A gente fazia um programa semanal. Era a maior correria, cara. Era uma loucura, porque a gente editava o programa, não tinha essa coisa. Se fosse para transmitir via satélite, eram 30 minutos de satélite, era um absurdo de preço, né? Hoje em dia você transmite através do celular, você, né, transmite o que você quiser. Então a gente tinha que correr com uma fita pelo FedEx, vinha pelos FedEx, saía dos Estados Unidos, outra pela DHL, né, fazendo propaganda aqui dessas companhias, mas era... Por quê? Porque se uma não chegasse, a outra tinha que chegar. Caramba. E ainda, quando... esse material chegar... E ainda, quando atrasava um pouco, a gente ia para o aeroporto. Muitas vezes eu fui e tinha um voo direto de Washington para o Rio de Janeiro. Aí eu chegava na pessoa e dizia: ô, Arthur, tu tá indo pro Brasil agora? Ó, eu sou da TV Globo, tem que levar essa fita, ó, não tem nada. Até porque muita gente não queria levar, não sabe o que tem, né? Aí... Não, tudo bem, eu levo. Aí vi o crachá, vi a coisa e trazia. E no dia seguinte vi uma pessoa no aeroporto pegar para que não atrasasse, né? Então era uma loucura, né? E aí eu fiz esse programa durante 5 anos nessa produtora. Saí e fui trabalhar a Casa Branca. Para a pessoa ter mais ou menos uma ideia do que eu estou falando, eu trabalhava em um prédio que tinha uma rua, e aí já era a pracinha e já tinha a Casa Branca, então era muito próximo. A gente tinha, em cima desse prédio, lá no terraço, tinha umas tendas onde a gente fazia os ao vivos, mostrando a Casa Branca atrás, né? E aí foi pronto, quando aconteceu o 11 de setembro. Fazia 1 ano e pouco que eu estava nessa produtora, e aconteceu o 11 de setembro. E aí foi o pulo do gato ali para o jornalismo mesmo, né? Assim, para eu me identificar bem com o break news, né? Com a notícia de última hora. Porque quando aconteceu... Para o mundo foi um dia triste demais. Quando eu conto assim que a gente tem o divisor de água, né? Que é os Estados Unidos antes do 11 de setembro e os Estados Unidos depois do 11 de setembro, né? Porque a gente tinha uma liberdade ampla, né, para entrar nos prédios federais que tinha lá, sem essa coisa de checar, passar em detector de metal. As ruas não eram fechadas com barricadas de concreto como são agora. Então tinha uma liberdade bem maior. E aí aconteceu isso, por isso que eu tenho uma raiva de terrorismo, bicho, tem raiva dessa raça de bandido, que a maneira que eles fizeram cruel mesmo, não respeita a criança, não respeita a criança. Até hoje, quando ainda acontece os casos aí, que infelizmente ainda acontece, é uma covardia absurda. Então você imagina, era uma manhã de terça-feira, quando aquilo ali eu entrei ao vivo na TV Bandeirantes, aí depois entrei na TV Globo com a Ana Paula Padrão e o Carlos Nascimento, coisa rápida, né, que era por telefone, e ali todas as televisões, os correspondentes, porque o Washington está cheio de correspondentes do mundo inteiro. Você imaginar ali, da Turquia, da Itália, da Espanha, o que você imaginar, tem correspondente lá, né? Então, aquelas pessoas queriam, então, agora reservar um horário ali para entrar ao vivo de cima do prédio. Então, a gente colocou, o dono da produtora lá, o Larry, a gente colocou, tipo, 8 câmeras. E aí receberam... Eu lembro que naquele dia de manhã, de terça-feira, até o dia seguinte, foram mais de 300 ao vivos com televisões, televisões diferentes, né? E tinha empresas que queriam alugar, né, aquele espaço 24 horas para eles, né? Então, não parava. É tanto que, quando aconteceu, era uma terça-feira de manhã, minha mãe estava até lá, e aí eu pedi para que levassem roupa para mim, porque eu fiquei lá de terça-feira na produtora até sábado, sem dormir. Era só com Red Bull, né, com energético, café, e não dormia. 24 horas acordada, foi de terça até sábado. Cochilava assim na cadeira. Aí quando foi no sábado, o Larry lá falou pra mim: não, Neto, vai pra casa, só precisa voltar amanhã, vai descansar. Você precisa descansar.
E aí eu fui para casa. Lembro que na volta, indo para casa, cochilei e saí fora com o carro na estrada ainda, não aconteceu nada mais, e tão cansado que estava. Então foi uma semana super estressante, né? Tem gente que ainda acha que aquilo foi um complô do governo, imagina, quando você viu aqueles aviões, porque ele estava, né, batendo ali naquelas torres, o que caiu no Pentágono, ali bem próximo de onde eu estava, a gente via ao vivo lá a fumaça saindo, muito perto. Uma imagem que me marcou dali, eu acho que eu era adolescente na época, e aquela nuvem vindo assim, e o pessoal tentando correr. Quando caiu os prédios, aquilo ali. Porque se você for falar com qualquer engenheiro, porque o avião bateu ali no prédio, eles ficam até hoje, né? Muitos dizem que o combustível que os aviões estavam com os tanques cheios, porque estavam saindo da costa leste para a costa oeste, então são dar 4 ou 5 horas de voo, então estava com os tanques cheios. Eram aviões... Isso contribuiu também para as explosões. Pelo fato de explodir, e o querosene em fogo derreteu a estrutura metálica, e com isso o peso da parte de cima derrubou a parte de baixo. Mas eu não sou engenheiro, eu não entendo muito dessa questão física. Muitas aí pessoas não foram vitimadas. Tem umas teorias bobas aí de que tinha granada, nada, não tinha. Então, mas foi assim, uma loucura, algo que você, até hoje, é difícil de você acreditar nas coisas que aconteceram, da forma que aconteceu, né? E eu imagino os dias depois do acontecimento para voltar à vida normal, hein? Fica um luto, né, tão grande, né? Nunca tinha acontecido. Ficou um luto, aqui ficou um luto. Nunca tinha acontecido algo parecido nos Estados Unidos e no mundo inteiro, né? Assim, dessa forma, exato, cara. com aviões, né? E ali a impressão que tinha é que ia ser uma guerra, que ia começar uma guerra. É tanto que quando eu olhava de cima do prédio ali, de onde eu estava, em frente ao monumento ali, o Congresso e o monumento de Washington, o pirulito que a gente fala ali, cheio de aviões Apache, aqueles helicópteros de guerra, e o céu com caças, né? Porque no momento do segundo avião e o avião do Pentágono, todos os aviões que estavam voando no território americano, todos eles tiveram que aterrissar. Onde baixaram ali, o único avião que ficou no ar durante um tempo foi o Air Force One, que era o avião do presidente Bush, que aí, por segurança nacional, ele não diz onde está e nem estava. Então ele estava na época na Flórida, e aí ele voou e ficou sobrevoando até, né, tudo ser controlado para ele pousar. Então foi um momento de trabalho, de loucura para quem era jornalista, né? Ali que estava trabalhando na época, foi algo assim, puxa, isso está acontecendo na minha vida, pô, isso aqui está acontecendo na minha vida, estou cobrindo isso aqui, né? Essa loucura.